Vamos fazer hoje a associação dos arcanos do tarô com astrologia. O arcano associado a Urano é o arcano do louco. Veja só, o arcano do louco é o primeiro arcano do tarô, é o arcano de número 0. Aqui a gente encontra duas informações que podem ser associadas a Urano. Primeiro, o louco. Quando a gente fala de agir de forma não antes agida, a gente está falando de inovação. A gente está falando de originalidade. E isso, de alguma forma, pode ser traduzido como uma certa loucura, como eu já disse até aqui. Ou seja, o louco no tarô vai representar questões não antes experimentadas, por isso que ele recebe esse nome. Se ele foge dos padrões, ele é o louco. Além do mais, é o arcano de número 0. O 0 pode ser visto como um símbolo da totalidade ou um símbolo do nada. Então, na totalidade e no nada, a gente encontra as infinitas opções. A gente encontra Urano. No tarô tradicional, o arcano do louco é retratado por uma figura que segura uma rosa branca numa mão, um pouco de coisas penduradas no ombro e se encontra de frente a um precipício. Além desses símbolos, esse arcano também mostra um cachorro. Aqui a gente entende que esse arcano recebe o nome de louco por não agir de acordo com nenhuma regra, por agir de acordo com os seus próprios instintos representados pelo cachorro. Ou seja, alguma coisa te manda seguir naquela direção. Você não tem certeza de nada, mas alguma coisa te leva a agir dessa forma. Esses são os seus instintos. Como você vai experimentar algo não antes feito, a única coisa que vai poder te guiar serão os seus instintos. Quando a gente fala sobre agir fora das regras, não é a mesma coisa que você agir fora das leis. Vamos entender melhor isso aqui. Agir fora das regras pode ser melhor traduzido como você agir fora de padrões pré-estabelecidos de como tem que ser. Agir fora das leis, a sociedade prega como agir de forma criminosa. E não é esse o objetivo do arcano do louco. Ele carrega consigo poucas coisas. Isso pode representar que para poder a gente agir de formas inovadoras na nossa vida, para poder a gente agir de forma desapegada, a gente precisa de pouca bagagem. Essa bagagem deve ser apenas a bagagem necessária. E quando a gente fala de bagagem, a gente não está falando unicamente de questões materiais. Claro que isso também é incluído, mas a gente fala aqui de questões emocionais também. Dependendo do nível de carga emocional, de questões não trabalhadas dentro de você, você não consegue dar um passo inovador na sua vida. Você não consegue agir de acordo com o que o arcano do louco lhe pede. A rosa branca na mão dele representa a paz e a pureza. De alguma forma, se você vai agir de forma não antes feita, você vai se arriscar. Esse se arriscar não te dá garantia. Justamente por não te dar garantia, você não tem nenhum crivo de certo e errado, porque você vai estar fazendo alguma coisa não antes feita. Então, como você vai ter algum comparativo se aquilo que você fez foi bom ou ruim? Apenas experimentando e compreendendo a partir da sua própria experiência. Se você gostou ou não da sua atitude, você só saberá depois que você fizer. Além do mais, o arcano do louco ele pode representar o nosso lado urano, que muitas vezes zomba do nosso ego. O que eu quero dizer? Geralmente a gente vai se cristalizando, colocando como regras como a gente é. Eu sou assim, eu sou assado, nada vai me fazer ser diferente e pensar diferente do que eu penso. O louco, a vida, as incertezas de tudo vão trazendo questões das quais a gente precisa em algum momento aprender a rir de si mesmo. A gente precisa de um pouco de loucura na vida também. O louco também pode ser visto como o coringa do baralho, o Joker. Nos jogos de baralho a gente tem o coringa como ou é aquele que derrota todas as cartas, ou é aquele que substitui as outras cartas. Ou seja, ele entra no lugar de todos e ele vence a todos. O que isso quer dizer? Que quando você está fora do tempo, quando você está fora de qualquer apego material, emocional,
você estará no seu papel coringa, você estará no seu papel que, por mais que a vida te traga imprevistos, você conseguirá sair rindo dessa situação. Claro que não é tão simples, claro que não é tão fácil, mas de alguma forma a gente precisa se lembrar que a vida ela é completamente transitória também. E que no fim das contas, a gente só tem o momento presente para poder se inovar o tempo todo. A carta seguinte, que também pode ser traduzida como uma carta de Urano, é a carta da Torre. Em alguns locais vocês verão que a carta da Torre está associada ao planeta Marte. Eu acho que ela faz mais sentido ser associada a Urano. Vamos entender. A carta da Torre, ela vai representar uma torre sendo destruída. O que isso significa? À medida que a gente avança na vida, a gente vai construindo e se consolidando. A gente vai construindo um ego, a gente vai construindo uma estrutura psíquica, a gente vai construindo uma estrutura ao nosso redor, uma profissão, um modo de ser, uma casa. Tudo isso vai representar a nossa torre. Analisando de forma psicológica, a torre vai representar a nossa estrutura, quem a gente é, como a gente se define. Então a gente se coloca em algum momento da nossa vida no topo da nossa própria torre. Só que isso vai representar um certo aprisionamento, assim como a princesa presa no topo da torre esperando ser salva. Ou seja, essa torre vai representar o nosso ego autoconstruído, vai representar a nossa construção egóica. Ela é necessária, porém, existem poréns. No arcano tradicional da torre, a gente vê pessoas caindo, um raio atingindo o topo da torre e uma coroa sendo levantada. Esse raio vai representar os imprevistos da vida, tudo relacionado com Urano. Questões que te tiraram o chão, questões que abalaram a sua estrutura. A morte de alguém, a perda de um emprego, o fim de um relacionamento. Por que isso acontece? Como a gente está falando de questões arquetípicas, são questões que acontecerão com todos nós em algum momento da nossa vida. À medida que a gente se estrutura na vida, isso tem total necessidade de acontecer. A gente vai se definindo enquanto a gente se constrói. Porém, como somos seres em direção a um desenvolvimento espiritual, em alguns momentos a vida nos derrubará para poder a gente se limpar de estruturas antigas. E essa é a carta da torre. Esse é o raio que atinge a torre. Então a gente cai, a gente se sente de alguma forma desestruturado. Aquela coroa levantada no topo da torre pode representar que o nosso ego, o nosso senso de eu, o nosso rei interno foi atingido. Então o nosso orgulho é atingido quando alguma questão torre acontece na nossa vida. Isso acontece também devido a uma ilusão que estamos vivendo. Em termos básicos, é quando você não está enxergando a realidade como ela de fato é. Todos nós vivemos de ilusões. Essas ilusões protegem o nosso ego, mas também nos limitam, porque a gente está enxergando apenas a verdade de forma parcial. Então, quando alguma situação inesperada nos atinge, nos abalando, a gente passa a relativizar a nossa verdade vista daquela forma até então. Então nós temos uma certa revelação, nós compreendemos alguma questão que antes, até pouco tempo, a gente não estava compreendendo. Isso acontece de súbito. Dependendo da revelação que a gente tem, ela pode nos libertar. Mesmo que ela venha pela dor, ela nos libertará. E isso é um sinal de que a nossa consciência, a nossa visão perante a vida estava limitada. Claro que a gente passará por momentos, por períodos de luto depois disso, por dor emocional, mas no fim das contas isso acontece para a nossa própria libertação. É sempre para um motivo evolutivo. O sagrado não vai nos punir, ele vai nos despertar. E quando a gente desperta para algumas questões, elas naturalmente doem mesmo. E quando você cai da sua própria torre, você cai da estrutura que você tinha construído até então, você estará liberto e essa liberdade te trará a oportunidade de agir de acordo com um outro papel na sua vida. Você não precisará mais ser e se identificar apenas como aquela pessoa que é dessa forma e não muda porque foi criado assim e tudo tem que ser assim. Você se liberta.
Porque à medida que a gente vai sempre mais em direção ao sagrado, a gente vai incluindo tudo e deixando de se identificar apenas com questões cristalizadas. Isso não necessariamente nos traz evolução. O arcano associado ao signo de Aquário é o arcano da estrela. Por quê? Esse é um arcano simples de ser explicado. O arcano da estrela ele representa a esperança e a fé. Então, assim como o signo de Aquário vai representar a esperança num futuro melhor, o arcano da estrela também representa essa mesma questão que Aquário traz. O arcano da estrela ele vem após o arcano da torre. Então, às vezes, quando a nossa estrutura é abalada, quando nós somos derrubados, a gente vai passar por um período onde a gente precisa ter esperança de que as coisas melhorarão. No arcano da estrela, a gente vê uma mulher nua. Essa nudez vai representar uma certa entrega pela vida. Então, a verdade estará nua e crua à nossa visão. Aqui essa figura derrama água tanto na terra quanto no lago. A gente pode interpretar que a nossa esperança e a nossa fé, ela será tanto uma esperança concreta, que é a água derramada na terra, onde as nossas ações trarão uma esperança para uma melhoria na nossa vida, e a água derramada no lago vai representar uma questão de entrega. Você também precisa entregar e confiar que as coisas poderão acontecer de forma melhor, mesmo que elas estejam muito além do seu controle. Essa é a estrela. Na carta a gente vê uma grande estrela e algumas estrelas ao lado. Aqui a gente vê também o eixo Aquário e Leão. Por mais que você seja uma estrela dentre outras estrelas, qual estrela é a sua? A gente já ouviu falar sobre o termo estrela guia. De alguma forma a gente pode conceber também que no céu existe uma estrela para cada um de nós. Então todo mundo tem a sua estrela, mesmo que às vezes ela não seja visível a olho nu. Para isso você precisa acreditar e ter fé de que existe uma estrela só para você, e essa fé pode ser simbolizada num futuro melhor. Num futuro onde a sua vida estará mais abundante, mais iluminada, se não lhe restar mais nada material. Se você estiver nu perante a vida, o que lhe resta além da sua fé?